As melhores técnicas de estudo para concurso não são mais horas, tá? São técnicas que de fato fazem o cérebro aqui lembrar sob pressão, porque é o ambiente de prova, descarga de estresse, e isso exige um contexto bem utilizado do espaçamento, não puramente um set, você já sabe que não há de fato uma determinação sobre isso, uma distribuição das horas e das disciplinas, testes em camadas, o efeito teste é comprovado pela psicologia do aprendizado e a intercalação. Eu sou o professor e mentor Leone Maldes, aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles PF, PRF e perito criminal, e claro, com meu conhecimento de neurobiologia da memória e do aprendizado, ciência do aprendizado na prática, estou aqui para te auxiliar e cada vez mais fazer com que você coloque na sua cabeça que não é só sentar e estudar e que existem também, além de comportamentos, mas hoje pilares organizacionais que vão te ajudar a memorizar e, claro, aprender melhor, tanto língua portuguesa, quanto raciocínio lógico, quanto as disciplinas de direitos, porque isso estará caminhando de forma paralela com sua prática ativa do estudo. Então, em 8 minutos, você vai ter um sistema de estudo aqui que aumenta a sua retenção e, fundamentalmente, o desempenho de prova usando 5 pilares neurocognitivos. Então, se os vídeos de fato estão te ajudando, não deixa aqui, não deixe de deixar um comentário, né, obviamente, de falar sobre o conteúdo que você tem interesse, porque certamente eu vou trazer aqui baseado nas suas necessidades. E tudo isso considera o seu tempo também de estudo, tá? Então vamos lá. Se o seu grande problema é estudar muito e esquece rápido, o problema não está na falta de capacidade, não é na base de fato em relação ao conteúdo que você tem ou talvez não tenha muito bem consolidado. É que você continua treinando o seu cérebro no modo errado. Estamos em outro contexto, em outra vivência, né, prática, com hiperestímulos, com vários desafios, várias comparações, e eu sei que você cada vez mais se sente cansado e cansada, quer estudar, mas não consegue. Então, a convergência desses pilares vão te ajudar consciente e inconscientemente a você avançar e ficar cada vez mais melhor. Sem conversa fiada, eu tenho exemplos práticos dentro da mentoria CDA que eu aplico isso na prática e aplico também dentro do próprio planejamento criado por eles. Então aqui nesse vídeo eu vou trazer pontos específicos, inclusive alertas que você tem de ter para não desistir no meio do caminho. Então essas 5 técnicas de fato vão te ajudar na retenção e, claro, no desempenho. Mas eu já te aviso, tá? Não tem a ideia da fórmula mágica. Tem um sistema, que é um contexto, o tal espaçamento, a distribuição, os testes, que é o efeito teste e a intercalação. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui, eu apliquei na prática, no meu conteúdo organizacional, aplico hoje na mentoria e é tudo baseado em evidência científica. Então, se você aplicar isso na sua realidade, você para de ficar reconhecendo o conteúdo e começa de fato a recuperar, que é o que acontece na hora da prova. E o concurso ele premia aquela memória de recuperação, que consegue lembrar sob pressão. Você até tem um conteúdo, mas na hora da prova dá aquele branco, você não consegue desenvolver. Por quê? Porque ainda não houve uma consolidação sistêmica fundamental para você recuperar com confiança e segurança na hora da prova. Então, com tempo curto, com pegadinha de prova, o seu estudo tende aí a de fato te limitar. Show? Então vamos lá, sem conversa fiada, já trabalhando aqui o efeito do contexto na aprendizagem, né? Que é o primeiro pilar que eu trago aqui para você. Seu cérebro, ele tende a aprender mais com pistas, considerando, por exemplo, a ideia de coisas que você já conhece, né, associado, por exemplo, a um conhecimento novo. É a ideia do conhecimento prévio. E o contexto pode estar relacionado com o estado emocional, com o tipo de tarefa, porque tudo vira uma pista de recuperação. Tanto que, normalmente, quando eu dou aula para você, eu falo, pô, ó, você lembra
que quando eu estava falando sobre isso, eu estava nessa parte do quadro. Então perceba que até na hora de dar aula, eu consigo utilizar esse contexto, essa memória, para aquele momento, né? A ideia de lugar, a ideia do horário também, a ideia em relação à própria página, a localização, tudo isso vai te ajudar. Então, o que é que normalmente você pode fazer? Pode associar um lugar que você estuda, tá certo? A de fato aquele hábito de estudar. E isso te ajuda até para você entrar naquele ambiente de estudo. Se você fica mudando o tempo todo, você acaba gerando uma certa dificuldade, inclusive, tá? Para o tal estudo. E isso é um cuidado máximo que você tem de ter. Agora, é importante que você tenha locais, obviamente, né, que sejam favoráveis ao seu estudo. O erro clássico é estudar sempre, sempre, sempre do mesmo jeito, no mesmo conforto e achar que vai lembrar no ambiente de prova. Não, você tem de fazer simulações. Por isso que aos domingos, ainda que dentro do meu quarto, eu literalmente utilizava ali aquele ambiente, tinha uma cadeira e tinha um local para fazer prova em um tempo específico. Até para ir ao banheiro eu usava o contexto de prova e não ficava pegando o celular, porque prova é prova. Então, o que é que você pode fazer aqui? Comece aí a usar a seu favor, estudando em blocos com começo, meio e fim. Isso é um ritual simples, mas que o cérebro acaba se adaptando. É o empilhamento de hábitos, né? Inclusive no livro Hábitos Atômicos você consegue também captar algumas dessas informações aplicadas à neurociência do comportamento. Então varie levemente o contexto, uma, duas vezes por semana, um local diferente, um horário também que possa ser diferente, claro, que seja no contexto, numa situação regular, né? Porra, eu consigo estudar normalmente pela manhã neste espaço e à tarde eu consigo estudar dessa forma. Mas claro que isso não é para ficar fazendo a moda caralho não, tá? É buscar levemente uma variabilidade, mas com regularidade e principalmente sempre treinando aí o ambiente de prova e a recuperação. Recuperação ativa, eu falo muito sobre isso, né, de forma genérica, trazendo inclusive ferramentas para você testar um dos pilares aqui, ouro de fato, né, relacionado à memória e o aprendizado. Você não precisa mudar tudo de fato, você só precisa treinar o cérebro a recuperar sem depender daquela pista perfeita, porque o ambiente de prova, a sala da sua prova, não vai ser a sala aí que você está estudando, tá? O segundo pilar aqui é trazer, claro, o espaçamento. O espaçamento, ele é literalmente o oposto do que muitas pessoas fazem, né? A maratona, não, aqui é revisar antes da ideia do esquecimento virar aquele apagão. Então, muitas pessoas acabam fazendo aquela maratona e sequer sabem quando vão rever de forma ativa aquele conteúdo. E é por isso que acontece esse esquecimento rápido. Não tem jeito. O erro clássico é revisar quando dá. Não, tá erradíssimo. Você tem de trabalhar de fato uma revisão baseada em um espaçamento, considerando o tempo de retenção ideal. Aí, normalmente, como é para concurso, eu considero uma faixa de 6 meses para tempo de retenção ideal. Aí, em outro momento, eu explico isso, tá? Mas eu aplico cientificamente na prática dentro da mentoria CDA. Quando sai a sua prova, aí eu já tenho uma data fixa e esse espaçamento ele tende a mudar. Mas é importante que a gente faça esse espaçamento ou semanal, se você não consegue por meio da tecnologia e, claro, sem saber das nuances, das especificidades, você pode colocar dias fixos, tá? Reduz a ideia do esquecimento em relação ao conteúdo, mas não é reler, reassistir, que é o grande perigo para todos, né? A ideia de ativamente em microblocos trabalhar essa recuperação. Você pode utilizar uma revisão curta no mesmo dia, aquela parte inicial, só para fazer aquele brainstorm, né, em relação ao que você viu, um overview,
ou no dia seguinte, num primeiro momento. Depois aí a gente vai trabalhando um pouco mais espaçado. Pode ser por meio de questões, por meio de resumos por tópicos para desenvolver. Se você travou, pô, faz uma leitura do seu resumo daquilo que você criou pontualmente e aí vai, de fato, trabalhando essas dificuldades sem um número mágico, tá? Mas a regra de ouro aqui no espaçamento é que revisão não é reassistir aula, revisão é lembrar e corrigir. De forma ativa, trabalhar esses pontos, e é por isso que os alunos vêm, de fato, aumentando aqui esse ponto específico da memória e do aprendizado. Aí a gente vai, nesse meio tempo aqui, para o terceiro pilar, que é a distribuição de horas, ou pode ser chamada prática distribuída. Você pode trabalhar aí as suas horas por dia, né, em 5 dias, quase sempre aí considerando 10 horas. E aí no sábado, por exemplo, você pode colocar um pouco mais se você tiver tempo. Ah, não tenho 2 horas. Tá tudo bem. O que eu estou trabalhando o número aqui não é especificamente só para 2 horas. Você faz uma proporcionalidade. Porra, a gente também tem que sair pelo menos da inércia. Não é buscar tudo do mesmo jeito que o professor mentor está falando. Tem de ter a inteligência prática e mínima para adaptações. Beleza? Então 2 horas por dia, por 5 dias, quase sempre aí 2 horas. Ou melhor, quase sempre aí 10 horas. Beleza. Aí, o que é que a gente trabalha aqui? Essa consolidação com repetição e o descanso. E você reduz essa fadiga, melhora o foco e mantém essa constância. Então, a prática distribuída, ela vai te ajudar. Muitos alunos da mentoria, quando entram, acham que aquele tempo que está determinado para ele é para fazer de uma vez. Não. A prática distribuída, muitas literaturas falam em relação à distribuição de disciplinas, mas ela é um geral para todas as formas de atividades. Quando eu falo de prática distribuída, eu posso aplicar ao meu dia a quantidade de horas ou minutos que eu vou estabelecer para uma atividade e a quantidade de disciplinas. Então perceba que o seu cérebro ele tem de um descanso melhor, tem uma retenção, uma consolidação desses traços de memória melhor e você dá aquela recalibração neurobiológica entre uma atividade ou outra. Então, por exemplo, 1 hora e meia no conteúdo, beleza, tá bancando? Bancou? Show! Para ali 10 minutos, o descanso não é no WhatsApp, não é no Instagram, é um descanso de fato. Aí depois, em outro momento, você pode voltar. Então não são 2 horas, 3 horas de uma vez. Dê pausas entre os blocos. E aqui eu falo também, inclusive, para os meninos e as meninas da mentoria. Dê pausa entre os blocos, seja ele o bloco azul, vermelho ou laranja. É importante que você dê essas pausas. É um pilar aqui do aprendizado. Em vez de um bloco gigante, você divide em 2 blocos menores, tá? E entre eles um descanso de fato real, caminhar, tomar uma água, ficar de boa. Aí vai fechar o dia aí com 5 minutos de um overview. Então veja quantas práticas você pode aplicar ao seu dia sem necessariamente você ficar desesperado. E é a regularidade. A consistência diária aqui cria atração mental e essa maratona cria exaustão. Então, cuidado com isso. Não é uma firulinha, não é por um clichê barato, uma parada que é para ficar bonita. Mas estudar mais não significa aprender mais. Estamos estudando de forma técnica e utilizando o potencial do nosso cérebro para reter e ser mais eficiente aqui. Ou os outros momentos são importantes, até para o próprio cérebro, tá? E agora, num quarto pilar, ainda no nosso tempo legal aqui, as diversas dimensões do efeito teste. Comprovado cientificamente, se bem aplicado, você tende a aumentar aí o seu desempenho numa estimativa de 30%. Porra, como é que se faz esse cálculo? Como é que se faz essa estimativa? Considere um desenvolvimento independente do percentual. E o efeito teste é comprovado cientificamente aqui. Você pode, inclusive, estudar pelo livro do Stanislas Dehaene, você pode estudar também, tem um artigo de revisão que foi publicado em agosto de 2022, né, na Nature Review Psychology. Eu gosto sempre de citar esse artigo porque ele é muito completo e legal, falando a respeito desses aspectos. E o teste não é só fazer questão. Ah, mas na prova, caralho, porra,
Eu sei que tem gente que fala porque não tem um conhecimento adequado, faz parte. Eu sei que tem gente que fala porque quer impor uma metodologia só para vender. O que eu estou falando aqui é que não é só fazer questões. É claro que fazer questões é fundamental, mas o teste é qualquer prática de recuperação ativa com correção. Então, pode ser também fazer questões de forma blocada, simulados de forma distribuída, não só um contexto completo, mas por disciplinas, com correção. O efeito teste pode ser praticado com flashcards de forma combinada, então não é só uma única coisa. É de fato você testar, é pensar em camadas. Camada 1, trazer, por exemplo, aqui, sem olhar o conteúdo, se você já estiver num nível muito bom. Ah, quais são os 5 pontos principais desse tema? E as exceções? Pá, você vai trabalhando. Se você ainda não tem essa capacidade, o que é comum se você estiver começando, você vai começar aí fazendo questões ou até trabalhando tópicos ou até mesmo pelo sumário aí do seu material, tá? Então, esse efeito teste é você testar o conhecimento por questões, flashcards, por mapas mentais, construindo também o seu conteúdo, mas cada vez mais testar esse seu conhecimento, tá? Pode ser de uma forma mista, como você quiser, mas é fundamental. E por fim aqui é a intercalação como um auxílio à compreensão, um descanso entre aspas inconsciente que talvez você nem pense, mas que vai te ajudar aí a misturar temas ou disciplinas de propósito. Isso parece mais difícil e é exatamente por isso que funciona. Te obriga a escolher aqui estratégias, comparar conceitos e não estudar no automático. Por isso que eu misturo as disciplinas. Não é à toa, é a ciência aplicada aqui ao seu estudo. Como é que eu posso fazer isso sem bagunçar, professor? Você vai intercalar assuntos que podem ser parecidos, crimes contra o patrimônio, trabalhar um outro aspecto de processo penal, fazer blocos com efeito teste aqui, com revisão ativa. A intercalação é a ferramenta de desempenho e não de caos, não é de bagunça. Então aqui o vídeo fica um pouco longo, mas com conteúdo de valor para você. E se você aplicar esses 5 pilares, naturalmente, regularidade, você vai mudar o jogo. Contexto a seu favor, espaçamento, distribuição, testes em camadas e a intercalação. Você sai do modo entendi, mas entra no modo lembro e acerto. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou e se você está disposto a aplicar regularmente ou se você já aplica técnicas e formas que eu trago aqui para você, deixe um comentário que é sempre muito importante a sua participação. Aqui é Córtex do Aprovado, ciência do aprendizado na prática, sem firulinha e sem invenção.